Olá! Testaram efeitos Caralho, uma sonoros. ambulância. Caralho, uma ambulância. Will. Cortou tudo, eu amo. Gente, hello, everybody. Hello, everybody. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Estamos aqui de volta com mais um podcast. O Leste na Boate. E estou aqui de volta, meu nome é Glum Glum. Estou aqui com meu querido esposo. Oi, gente, Felipe, tudo bem? Tô ali com ela também, diretamente de. Esqueci o nome da cidade dela, mas ela é da Paraíba. E o nome dela é Marlima Alei. E aí, galera, tudo bom? Família, parceira, tropinha. Ai, caralho, clipa, família, clipa essa bala. E ela é diretamente de Varminho, diretamente da nave louca do BBB, o casal e o Playing. E aí, gente, tudo bem? Planeta Xuxa dizendo olá. Oh. Que as porra, abduzidas voltaram. E Ah, aí, gente, é. como vocês estão? A polêmica da semana foi porque vocês tiveram mais férias que a gente. Aí, ó, tá vendo? Foi Aí, culpa do ZT. Assim, imagine. Gente, voltamos. Estamos no ar novamente aí, mas voltou de novo. A gente volta muito. E Primeiro episódio pesadão, né? assim, a gente resolveu voltar assim, já voltar. Exato. Com os pés. Não é o primeiro episódio, porque já teve o primeiro episódio. Já, teve semana passada, mas o pesadão. Mas é o primeiro episódio pesadão em muito tempo, né? Que faz tempo que a gente não faz pesadão. Faz muito tempo. A última vez, será que foi no nosso aniversário, gente? Foi, né? O aniversário foi vários temas pesadões, né? Foi, exato. É verdade. Mas então voltamos com os pesadões, né? Eu acho que tem aí um rendimento bom. Vocês gostam muito dos pesadões quando a gente faz. A gente chora, né? Exato. Vocês gostam quando a gente chora. O babado é o seguinte. Primeira coisa, recados. Sigam a gente em todas as redes sociais, @cholascast em todas as redes. Temos aqui, ó, a volta do CidadeCast. Essa semana aí, ó, teve 5 episódios? 5 episódios especiais. 5 episódios especiais de CidadeCast, falando sobre a terceira temporada do Cidade no Tempo, que começa hoje, sexta-feira, dia 19, hein? Exato. Hoje, sexta-feira, dia 19, começa a terceira temporada de Cidade no Tempo. Frequência. Tudo. E se você tá ouvindo a gente aí pelo seu agregador favorito, favorite aí a gente também. Coloca a gente na sua playlist semanal, que aí quando aparecer um episódio novo, vai estar lá pra você. E se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e comentar aí embaixo qualquer palhaçadinha, só pra gente saber o que você tá achando. Fechou? E compartilhar, né? Ninguém tá compartilha compartilhando essa buceta também. Mostra esse podcast pra sua avó, aquela velha desgraçada. Vamos ajudar fazendo mutirão. Meu Deus, coitada. Manda no grupo da família. Se você não gosta do seu tio, manda isso aqui pra ele agora. Tio, você é um vagabundo, cracudo e sua família te odeia. Exato. Gente, falando nisso, já abrimos aqui mais um negócio, a apresentação. O tema de hoje é as crises de meia-idade. Várias meias-idades, na verdade. Então, que a princípio parece que não é meia-idade, né? Pelo que a gente percebeu aqui, porque temos várias pessoas aqui de várias idades diferentes. Olha, na verdade, tem vários twins aqui. Vários twins. Os twins são em maioria. Twin, que maneira de dizer. Mas eu acho que é. Como é o nome, menina? As meias-idades variam muito, né? Porque assim, a gente tem uma crise de meia-idade com 15, uma com 25, então várias meias-idades. 30. Eu espero que essa seja a minha crise de meia-idade mesmo, porque eu tô com 30 e não interessa, e eu espero que com 60 eu já tenha arrastado. Amém. Não pra vibrar baixo, não quero vibrar baixo. Não quero. Mas já vibrando. Não quero vibrar baixo, mas já vibrando, entendeu? É isso. É isso aí. Vocês... tá bom demais. Tá ótimo, bem vividos. Gente, vocês, eu tô com 33. Zico já atingiu aí
a meia-idade real, 40 anos, né? Então, Kakuro. agora vai começar mesmo o exato. babado, agora vem depressão, ansiedade, osteoporose, reumatismo. Artrite, artrose. Artrite, artrose, osteoporose. Exame de toque. Exames de tox Ô, começam Glória, esse ano tem que fazer. Eita, chegou, hein? Chegou a idade. agora, hein? Nossa, a gente luta pra Caralho. chegar esse tempo. Só os dedão de linguiça toscana. Vamos ver se acha um médico bonitão, né? Ai. Eita, do menino online, que sabor gostoso. É mole, Deus queira. Vocês aí estão quantos, gente? Ah, eu tô com 30, fiz 31. Trintou ano passado. Ela já vestiu a skin do Clodovil. Já fiz a bota. Eu tô com 29. Eita, já chega, hein? Tô com o pezinho assim, o pezinho de princesa, assim, ó. Ai, pezinho de princesa 46. Pior que meu pezinho é de princesa, que eu sou um boiola, que o meu pé é 38. Ah, vai se fuder, garota. Minha filha, oxe. Meu anjinho. Dani, fala aí a ex-twink. Tá acabando, né, gente? Semana passada eu fiz meus 26. Aí, ó. Ainda tô na flor. Ah, Acabei de passar da metade dos 30 pra chegar nos 30 ali. Contaram pra você que a flor tá murchando? O pior que é. Troy que vai Ela broxou. com 28, né? é. A senhora tá bem. Também ainda. Ela broxou até os 25, agora ela começa a murchar, tá chegando nos 30. Exato. Mas, assim, a gente gerações diferentes aqui, né? Acho que o Dani é uma, aí acho que nós três aqui no meio somos outra e o Zico é outra, né? Então, são 3 millennials, um Gen Z e um... Ah, o Genzinho, menina, caralho, mandou matar mesmo. O Genzinho. E o Zico aí que é... Não, você que é Z, né? O Dani acho que é X, né? O Dani é X. Eu sou X. Ela é mulher X. Ela é mulher X. Mulher Né? X. Eita. Zico é Z. E vocês, E nós- Millennial. Nós mulheres somos millennials. Né? Nós três Bem, mulheres, gominho. duas mulheres. 3 mulheres da roça. Gente, eu sei que eu tive muitas crises de idades. Todo ano é uma crise pra mim. Esse ano não tá sendo diferente. Essa semana, amanhã, no caso, é meu aniversário, Sim, né? E eu né? tô fazendo 26 anos. E eu queria saber. Tá perto. Ai. É dentro do seu rabo. Eu queria saber o seguinte: as crises já passaram, gente? No meu caso, eu acho que tá começando agora. Tá começando? Começando. Eu já tive a de 25, né? Tipo, de 25 para 26. Eu acho que foi uma crise, porque. Não sei, eu acho que você já começa a perceber que os seus 20 anos faz tanto tempo que você já não lembra. Já começa a perder de memória, parece. Você já não lembra dos 20 mais. Você já tá lembrando, já tá pensando nos 30. Então, acho que a minha primeira crise foi por agora, sabe? Tipo, esses 25 para 26, crise de tudo. Começou agora, Existência, sim. tristezas e tudo mais. Eita. É. Mas não pra vibrar baixo, né? Não pra vibrar baixo. Não, Já é vi normal, gente. Todo mundo passa. Vamos por ordem, então. Não, ordem crescente. Agora Marminha. Que ainda vai Eu 30. Eu ainda vou 30, mas eu nunca tive, assim, crise só de idade, sabe? Tipo, nossa, eu tô ficando mais velho, meu Deus, isso é muito ruim. Eu tive essa crise dos 25, mas, tipo, não foi uma crise, foi só um pensamento assim, tá, tô ficando mais velho, os 20 já se foram, mas uma crise, tipo, mesmo, eu nunca tive. Porque eu acho, assim, que a, entre aspas, velhice, né? Os anos se passando, na verdade, eu acho que traz conhecimento, acho que traz amadurecimento. Eu acho muito isso, sabe? Eu acho que a velhice, assim, dos 30, 40, enfim. É que a gente vai chamar aqui de velhice, né? Mas não é uma velhice. Eu acho que traz muito disso. E eu quero tentar, assim, consumir disso o máximo que eu puder. Então, crise, assim, de idade mesmo, eu nunca tive. Ó, ela veio pra cima, hein? Ela veio. Quebra tudo! Quebra tudo! Iago.
Ai, já tive muitas crises. Inclusive, estou em uma. Olha, que tudo. Inclusive, a Tão origem feliz? desse episódio de hoje é uma crise que ele Tá estava passando. correndo, exatamente. Inclusive, a ideia desse negócio, eu acabei de chegar do trabalho e falei, estou em crise. Mandei mensagem no Cholas. Gente, Olha estou aí, em ó. crise, virou tema. Realmente. A gente tem Foi que terapia. monetizar. A ideia é É. basicamente assim. Né? Eu falei assim, aproveitem que eu tô tristonha. Aproveita que eu Ai, vou chamar em aproveita, gravação. aproveita que eu vou entregar interpretação. Ou não, né? Que a própria vida não tem como interpretar, você tem que viver, né? Não pode fingir as Caralho, coisas. vibrou Isso baixo é uma mesmo, né? crise. É, É. é complicado. Mas assim, eu já tive algumas crises já. Eu acho que, por mais que essa dos 25, ela é muito. Acho que é a que mais todo mundo comenta, né? A menos 25 me pegou bastante. Mas eu acho que eu também passei a ter uma crise ali nos 20 também. Acho que eu fiquei assim, poxa, tá ficando mais velho, vai deixando, entre aspas, de ser criança. E assim, por ter gosto, meus hobbies, né? Tipo, jogar, ver tipo, desenhos, séries, enfim, essa característica mais que as pessoas puxam muito pra ser coisa infantil me pegava muito, né? O pessoal te julgava, poxa, mas tá jogando nessa idade, não sei o quê, tem que focar nisso, tem que focar naquilo, tem nisso, Sim, naquilo. Enfim, foi um momento que eu tive lá nos meus 20 anos. Nos 25 já começou a vir aquilo, poxa, eu tô formado, não consigo emprego, como que eu vou. O que que vai acontecer na minha vida depois? E aí sim. agora vem nos 30, falei, poxa, eu tô trabalhando, mas será que é isso mesmo minha carreira? Será que é isso que eu quero? Será que eu tô satisfeito? Então, eu acho que cada crise vai, tipo, trazendo mais essa reflexão, não é muito, igual a Madre falou, não é muito questão de idade em si, mas eu acho que vem muito daquilo que a sociedade impõe, falando assim, nos 30 anos você tem que estar assim, nos 25 você tem que ter feito isso, nos 20 Exatamente. você tem feito aquilo, sabe? Então, não é o fato de eu estar ficando mais velho, não seria no ponto da minha aparência, estética, enfim, não nesse ponto, mas no ponto das conquistas pessoais e profissionais, sabe? As suas Uhum. realizações. Então, Sim. Sim. acho que entra um pouco mais nesse ponto, mas eu já tive muitas crises. Gatinha. Não sei. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que eu tive mais. Esse negócio de medo de envelhecer, principalmente. De estou ficando mais velho e tal coisa. Hoje eu não tenho tanto, né? Eu tenho um problema assim com. Tipo. Não sei se eu me encaixo muito na minha geração, talvez. Se eu me encaixo muito na minha faixa etária. Justamente por isso que o Iago falou, de tipo. Por exemplo, hoje eu tive uma interação muito esquisita, que foi eu apresentar o que eu faço para uma outra pessoa de outra geração. Você entendeu? De falar, tipo, eu Uhum. sou streamer, eu trabalho com. É o meu trabalho, não remunera muito, não paga nada, eu sou basicamente um mendigo de internet. Uhum. E essa pessoa não sabia o que era isso. Então eu fiquei meio assim, não temos nada em comum. Essa é uma pessoa, sei lá, alguns poucos anos mais velha que eu, talvez no máximo uma década. Acho que uma década. E não Um temos pouco nada mais. em comum, sabe? Passamos por até gente da minha própria idade, assim, eu acho que Sim. a gente não. Por exemplo, gente com filho, sabe? Amigos com filhos, assim, não temos nada em comum, sabe? Eu acho que é mais isso, tipo, eu não me sinto encaixado na minha faixa etária, talvez, na minha geração, justamente por não estar correspondendo a expectativas jogadas sobre essa geração. Justamente. Entendeu? Tipo, esse negócio de, tipo, com 30, você já tinha que ter sua própria casa, pelo menos 2 filhos, estar Sim. num emprego solidificado, com uma carreira solidificada, pelo menos 10 anos de carreira, na mesma empresa, fazendo seu, Exato. sabe, seu nome, não sei o quê. Meu Uhum. anjo, o tanto de gente que eu xinguei, você sair batendo porta de emprego, assim, sabe? Que não é o que se esperava da minha geração, né? Então Uhum. acho que é isso, eu já não me encaixo muito. A minha geração era expectável do quê? Baixa a cabeça, ouve o que tá acontecendo e compra E sua casinha aceita, com né? 30 anos, faz ali sua família e acabou. É isso. A vida é isso, né? E quando com 33 eu ainda tô experimentando coisa, eu quero experimentar a vida, sabe? Ainda, tem coisas que eu quero fazer, sabe? Acho que é isso que dissocia a minha
Aliás, que me deixou dissociar mais desse medo de ficar velho, sabe? De tipo, crise de idade. Não vou ter crise de idade mais porque não tô correspondendo ao que precisava, então não é pra mim. Uhum. Então, Sim. se não cabe pra mim o que tava proposto, então não cabe pra mim a crise também. Sim. Certíssima. Eu quis até só deixar um ponto, gente, o que eu acho interessante disso que vocês falaram é de tipo, né, nos 30 a gente tem um carro, uma casa, não sei o quê, 2 filhos. E tipo, na sua grande maioria, são coisas que entram na nossa crise. Por exemplo, nossa, eu tenho 30, eu preciso de um carro, de uma casa, de um emprego bom. Só que, tipo, na sua grande maioria, não é o que a gente quer. Sabe, tipo, eu com 30 não quero um carro, Mona. Eu quero um carro pra quê, bicha? Carro é só conta. É só Mano, dívida. eu não tenho nem habilitação. Nem carteira eu tenho, bicho. Eu vou com um carro pra quê? Sabe? Isso é uma coisa que me pegou porque eu vi um story de um amigo meu. Ele tem, acho que 25 anos, 24 anos. Ele já tem o seu próprio carro. Aí eu pensei assim, caralho, eu tô com 29, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Aí eu paro pra pensar, mas eu não quero um carro, mano, porque eu vou querer um carro, bicha. Só que é uma coisa que é automática que ela entra na sua cabeça, bicha. É muito assim, a gente vai fazendo as coisas por sublimação, né? Tipo, a sociedade sublimando a gente. Agora vamos perguntar aqui pra um cidadão sênior. Vamos lá. Você quarentou. Precisou? Se é uma crise. Não, com certeza é engraçado, porque eu era casado com o Gré, por exemplo, morava com ele fazia alguns anos já, e quando a gente casou no papel, que foi só um papel, mudou praticamente muita coisa, assim, perante a sociedade, perante a gente mesmo. E parece que com 40 anos aconteceu a mesma coisa, assim, parece que você tem 40 anos, nossa, parece que você agora realmente... Pra morrer, né? Então... Parece que receber um diagnóstico de doença fatal. É muito, muito estranho, assim, porque não mudou nada, mudou de um dia pro outro só, né? Mas ao mesmo tempo parece que muda muita coisa, parece que as pessoas te olham de um outro jeito. Ah, quantos anos você tem? 40, sei lá, você fica jogando videogame com 40 anos, você não tem filhos com 40 anos, sei lá, você não tem uma casa, que nem isso que a Madalena falou, você não tem um carro com 40 anos. Então tem essa cobrança, assim, que é mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Sim, isso eu mesmo. acho que, tipo, eu não me cobro tanto dessas coisas. Hoje eu tenho uma vida que não é talvez a vida que eu sonhei com todos, mas é uma vida que eu amo, é uma vida ideal. Meu filho, a porta tá aberta. É uma vida, sei lá, sonhava em ser milionário, fazer, sabe, não ter que trabalhar, essas coisas, entendeu? E não, hoje eu tenho uma vida, eu tenho meu marido, eu tenho minha filha, consigo pagar um apartamento bom, entendeu? Eu consigo comprar uma coisinha que eu quero, a gente, sei lá, tem alguns luxos que a gente pode se dar, sei lá, comprar um sorvete caro, por exemplo. São coisas, e é muito idiota, porque a gente não dá valor para isso. Dá valor porque eu preciso comprar uma coisa gigante. Eu dou valor que eu consegui pagar, sei lá, R$400 num jogo de videogame e não vai me fazer falta, entendeu? E aí eu vou poder passar horas aqui com meu marido, assistindo um negócio. Essas pequenas coisas da vida, a gente não pensa em ter essas coisas. E aí, quando a gente tem, a gente às vezes não dá valor. Eu falo muito para muitos dos meus amigos, porque eu não saio. Sexta-feira, o meu programa, sexta, sábado, tem sido entrar no Macau com os meus amigos, a gente fica a madrugada inteira jogando, conversando, e isso é incrível, né? Aí eles falam, você não tá aproveitando a vida. Eu não tô aproveitando a vida que você quer, mas eu tô aproveitando a vida que Mabel Fecho não, viu? Mabel Fecho não. Aí, ó. Mas é isso, eu acho que a cobrança é mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Eu nunca tive essas crises. Eu tive quando muito jovem, quando 20 anos, sei lá, que eu pensava, tipo, É que quando a gente é jovem, a gente é burro. A gente é inexperiente. Tipo, eu tava dentro do armário ainda, então eu achava que não ia ser feliz, eu não achava que não ia ter uma família, eu achava que não ia conseguir nada na vida, não achava que não ia conseguir ter um emprego por ser gay. Então, tipo, eu acho que quando tinha nos. E eram os anos 70, né? Isso era tabu ainda. Início dos anos. Quando eu fiz 20 anos, assim, pouco mais depois de 20, eu fiquei mais em crise. Depois eu fui só vivendo, e aí quando eu saí do armário, tipo, a vida foi outra totalmente. Você tá com foda-se pro mundo, que é incrível, assim. Que eu até. É a nossa vingança contra os héteros, eu acho. Porque a gente envelhece mais bonita, né? A gente também. Mas por quê? A gente faz as coisas sem se importar com o que os outros vão pensar.
E os héteros, verdade. eles muitas vezes precisam. Preciso ir na casa da sogra, preciso Manter um levar. casamento de merda pro Preciso resto manter o da casamento, vida, não só pode porque separar. precisa. E a gente não, putz, quero fazer, sei lá, um sexo a 3, foda-se. Por exemplo, a senhorinha lá de 50 anos se preparando pra uma boa suruba. Então, É, exatamente. Você Então, entendeu? essa eu acho que é a nossa vingança contra os héteros, assim. E aí, só tive nesse. Depois eu fui só vivendo o dia. A nossa fui ficando vingança contra os héteros é que a gente vive melhor. Olha aí, ó. É que a gente vive melhor. A partir Você do transar momento que 3. você. Exemplo. Acho que a partir do momento que você se aceita, que você tá bem com você mesmo, acho que a gente vive melhor. A gente aproveita mais a vida. Eita, mas não fecho não. Eita. Exactly. Ô, gente, ó, agora vamos fazer um apanhado então. Hum. A gente já falou tudo isso, que a gente aproveita a vida melhor que os héteros, a gente envelhece mais graciosamente que eles, que a gente é melhor em tudo do que eles. Pois é. Eles só servem pra procriar mesmo. E malemar, né? Porque fazem umas Tem uns aí, umas procriação já por jeito de vala. Mas eu queria fazer uma observação. Eu queria fazer uma observação com relação a isso. Se você for pensar, a gente que segue mais a vida assim, do jeito que a gente quer seguir, e você pega essas pessoas que são héteras e tudo mais, que segue esse padrão da sociedade e tudo mais, essas pessoas realmente aparentam ser muito mais velhas do que são. Você olha, parece que é uma pessoa desgastada, que tá já mais mentalmente conturbada, que tá passando por diversos problemas, mas ela tá forçando isso na mente dela para ela se encaixar em algo que não faz bem para ela. Exatamente. Vocês sabem que eu não gosto de ser muito prolixo e ficar me repetindo todas as vezes, mas eu vou fazer isso de novo. É o negócio da bagagem, gente. Exato. Você vai chegar lá exausta com coisa que não é sua, mulher. Larga essa bolsa. Gente, agora vamos pensar aqui, ó. Vamos pegar aqui nossos centavos e vamos pensar. Tem alguma coisa que vocês. Arrependimento. Vamos falar sobre arrependimentos. Nas crises, normalmente, a gente começa a rever tudo que a gente se arrepende de uma escolha que a gente fez. Eu não devia ter saído daquele emprego. Eu não devia ter terminado com aquele ex. Eu não devia ter me envolvido com fulano. Eu não devia ter cheirado aquela outra carreira de cocaína. Essas Não coisas a gente começa a concordo, pelo pensar. amor de Deus. Não concordo com isso. Essas coisas a gente começa a repensar. Nas crises, ou né, no dia a dia, vocês têm essas coisas? Tipo, arrependimento é uma parte dessas coisas? Não. Então fechou, acabou o programa. Um beijo. Obrigado, então, galera. Foi isso aí. Eu não diria arrependimento. Eu acho assim, eu sempre fui uma pessoa assim que eu ganhei muita coragem no decorrer da minha vida. Hoje mesmo, assim, igual a gente completou, né? Eu e o Dani completamos 3 anos juntos. E 3 anos. Segunda-feira que passou aí. Olha aí. E 3 anos, assim, que eu saí da minha cidade, tipo assim, literalmente eu larguei tudo e vim pra cá. E assim, nenhum momento eu tive medo de vir, sabe? Da mesma forma, quando eu cheguei a ter uma experiência de ir pra fora, não tive medo de. Tipo assim, acho que foi um ponto pra mim que foi muito bom. Então, eu passei a não ter mais medo das coisas. Então, arrependimento eu não tenho, porque se eu não tivesse feito as coisas que eu tivesse feito lá atrás, eu não teria mais coragem de fazer as coisas que eu faço hoje. Tipo, hoje, tipo assim, às vezes eu taco foda-se pras coisas, eu falo, eu questiono, eu vou correr atrás daquilo que eu gosto. Tipo assim, eu não tenho medo de fazer alguma coisa que eu quero, ou do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Então, nas minhas crises, eu não penso mais no arrependimento. Eu penso no que eu quero para agora e o que eu preciso para alcançar isso. Aí eu fico, né, nesse movimento, assim, de o que eu vou precisar fazer agora. O que eu preciso, tipo assim, surtar para eu fazer alguma coisa. Que sempre foi assim comigo nas crises. Eu tive que dar um surto para eu passar para o meu próximo nível, vamos dizer assim. Que aí eu tomei uma decisão a mais e que para mim foi muito bom, porque eu colhi os frutos e hoje tenho uma vida muito mais feliz e tranquila, igual o Zico falou, do que há um tempo atrás eu nunca imaginaria que eu teria. Então eu acho que é mais nesse ponto. Arrependimento, eu não penso muito nessa parte, não. Posso pegar um ganchinho aí no que o Iago falou, que me lembrou de uma coisa que não necessariamente. Porque assim, a gente vai perdendo medo, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai perdendo medo. Mas é uma reflexão que eu tive, é que a gente não é
a gente vai chegando mais pra frente na vida e a gente percebe que a única coisa que a gente tem pra perder é tempo. Né? Então a gente tá perdendo tempo. Só que aí eu pensei, né, ainda nessa reflexão, que pra mim esse sempre foi o sentimento. Eu acho que teve um episódio ainda que a gente conversou há muito tempo atrás, que eu falei que eu vivi muito rápido na minha adolescência, né? Que eu quis fazer de tudo. E hoje ainda tem um reflexo disso, que eu tenho FOMO, um FOMO terrível, tipo Fear of Missing Out. Que é, eu não gosto de perder tempo. Eu não gosto de perder tempo. Então eu quero fazer tudo, eu quero fazer tudo agora, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tô, sei lá, eu tô limpando a casa, eu vou fazer 25 coisas ao mesmo tempo. Eu tô limpando o quintal, lavando a varanda, passando pano nos vidros. Eu entro dentro de casa, já começo a passar pano no chão, passo aspirador, limpo o teto, não sei o quê. Então eu faço coisas sempre fazendo mais de uma ao mesmo tempo. Eu não gosto de perder tempo. Então, isso foi, acho que, agravando com o tempo, sabe? Tipo, quanto menos tempo. Aliás, quando você consegue ver que você está envelhecendo, mais você vê que o tempo tá passando. E se o tempo tá passando, você não pode perder, né? Porque Não. você tem que pegar o máximo de tempo que você tem. Então eu acho que cada ano que passa, a gente vai vendo mais isso. A única coisa que a gente tem pra perder é tempo. Sim. Então eu não vou perder. Eu não posso perder tempo pensando no que aquilo vai ter, pensando em arrependimento, olhando pro. A fase que eu mais olhei para os meus arrependimentos, eu tinha, sei lá, 16 anos. Porque não estava acontecendo nada, então a única coisa que eu tinha para me preocupar era arrependimento. O que eu fiz ontem, como é que isso vai interferir hoje. Sim. E só, Sim. né? Como o tempo vai passando e a gente vai acumulando coisas, né? Então, arrependimento é uma coisa que você não pode levar junto, você deixa para trás. Não, com certeza. E eu pego um pouco do gancho seu também, amiga, complementando, porque assim, por mais que você teve essa experiência de fazer tudo muito rápido, eu já tive um pouco do contrário, mas que me leva hoje também a querer fazer mais as coisas, porque eu já fui muito banido de fazer coisas. Igual mesmo, o pessoal até fala, seu primeiro beijo foi tardio, seu primeiro momento de conhecer uma pessoa foi tardio, primeira vez que você bebeu bebida alcoólica foi tardio, e realmente, se eu for colocar no plano, na cabeça das pessoas, foi tardio. Todas as experiências eu tive a partir dos meus 20 anos. Então, eu não tive uma adolescência que hoje considera adolescência, de ir pra festa, não sair da festa, você ir, tipo, sei lá, enlouquecer numa madrugada e ficar até tarde no lugar. Nunca. Eu comecei a fazer essas coisas depois dos meus 20 anos, olha lá. Sim. Então, pra mim, isso foi um momento de quebra também, porque não que necessariamente você precise fazer essas coisas, mas eu tinha muita coisa que eu queria fazer, talvez dessas coisas, que eu era privado de fazer. Sim. Então, isso me bloqueou muito, por muito tempo. Então, a minha crise dos 20 também foi, inclusive, por isso. Porque aí que eu passei a tomar decisão, assim, mas realmente o que eu quero fazer, eu quero realmente, sei lá, ir para uma festa e beber, eu quero ir num tal lugar, eu quero conhecer uma pessoa. Então, assim, até eu tomar essa decisão demorou muito. Então, esse bloqueio também me ajudou hoje, 10 anos depois, Aí é uma porque outra face, né, do arrependimento. é uma outra fase do arrependimento, Que porque não é aí eu tipo o que eu hoje fiz, é o que eu não, é o que eu deixei de fazer, né? é o que eu deixei de fazer. Então, hoje eu volto, assim, fazendo algumas coisas que eu quero, e hoje nada me bloqueia. Se eu tô com vontade de fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, eu não vou chegar e me voltar para uma casca depois e me prender de novo. Se eu fizer isso, eu tenho esse trauma comigo, sabe? Por isso, às vezes, até o Dani me vê muito ansioso, emocionado, tal, as coisas. Porque se eu não viver aquilo naquele momento, eu vou voltar para aquela casca, e eu não quero. Sim, exatamente. Eu acho também que é isso. Eu compactuo muito com o que o Iago falou, né? Assim, na adolescência eu também não. Acho que se tiver algum arrependimento era talvez ter podido aproveitar mais a adolescência. Porque eu não fazia nada mesmo que um adolescente faz. É o arrependimento de ter perdido o tempo, né? Exatamente. Perdi aquele tempo pensando em outra coisa, Exatamente. pensando numa coisa que não era minha, né? Mas é que nem era permitido, né? Sim, Então, exatamente. tipo, foi uma perda de tempo que me foi roubada, na verdade, da sociedade. Mas é isso, também arrependimento pessoal, assim, de alguma decisão, eu não tenho. Eu tenho esse arrependimento, na verdade, de não ter tido a oportunidade de ter, por exemplo, aproveitado. Tinha uma pessoa ali que é o meu primo, o Gui, que era aqui do Cholas também, que estava ali, um menino gay também do meu lado, conviveu comigo, cresceu comigo,
e aí nunca ter conversado com ele sobre isso, talvez eu me arrependa disso, sabe? Talvez se eu tivesse tido a Mas então, não oportunidade é uma de. coisa que. É uma coisa que você deixou de fazer. Então, eu deixei de É o fazer, tempo então. perdido, né? Sim. Sim. Que eu poderia ter, sei lá, com 12 anos, se eu tivesse ter falado com ele, talvez as nossas adolescências, a nossa juventude teriam sido muito Diferente. melhores, entendeu? Uhum. Então é isso, é um arrependimento de ter deixado de falar ou de ter me aberto, mas Aham. é porque é isso também. Quando é engraçado, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito tímida. E o meu primeiro emprego era atendimento ao cliente. Ixi. Então, assim, você vai acabando aprendendo a se soltar, e conforme você vai ficando mais velho, você vai meio que, acho que, ficando mais livre também, né? De estar Sim. presente nos locais, assim. Então, você se sente, sei lá, eu me sinto hoje mais à vontade em qualquer lugar, mesmo que seja um lugar que eu não conheça ninguém, assim. E eu acho que isso tem muito a ver com a experiência de vida mesmo, de tipo, não se importar muito que as pessoas vão olhar, se vão achar sua roupa XYZ, se vão achar que sua mão tá XYZ em qualquer lugar, sabe? Sei lá, tá Aham. dobrada, tá? Então acho que é isso. Eu acho que quando você é muito jovem, você é muito inseguro. E aí você tem medo de tudo. Ah, vou numa festa, não sei como vou me vestir, não sei como vou ficar, não sei que se vai ter alguém para conversar. Então eu acho Isso. que quando você vai ficando mais velho, você vai meio que. Ah, foda-se. Dá de Vou, ombro. quero ir, vou É. e pronto, e é isso. Marlima. Eu acho que é essa questão da adolescência mesmo. De, tipo, você perder tempo, você não conseguir fazer as coisas na minha vida, tipo, por medo. Eu via colegas meus, tipo, já gay e tudo mais, barbarizando quando era adolescente, ia pra festa, bebia e transava e namorava. E, tipo, eu não conseguia fazer isso por medo. Eu queria, mas eu não conseguia. Até hoje eu não consigo por medo. Acho que o medo me trava tudo, em tudo. Eu sou uma pessoa limitada por medo. E na Sim. grande maioria das vezes eu não consigo ultrapassar esse medo. Medo do que você acha? Medo de tudo. Eu tenho uma coisa na minha vida que tudo que é novo eu não consigo fazer. É muito difícil. Mas é isso, eu acho que é Do que, insegurança assim? um pouco. Você consegue visualizar a raiz desse medo? De tipo, eu tenho medo da reação das pessoas, eu tenho Não, medo de o que a pessoa pode falar, o que fulano pode fazer comigo. não, eu nunca fui uma pessoa de, tipo, ligar para o que as Analisar? outras pessoas acham, sabe? Ah, tá. Mas é algo de eu me sentir inútil. De eu achar que eu vou fazer uma coisa e, tipo, não vai dar certo. Sempre eu Uhum. coloco um empecilho, eu não consigo não colocar. Eu sou uma pessoa muito limitada pelo meu medo. Uhum. Então, o seu medo, na realidade, é o medo de falhar, né? O medo de falhar no Sim. que você for fazer, né? Não ser Eu acho suficiente, que é talvez. autossabotagem, né? É, É, com É exatamente. certeza. É autossabotagem. Eu acho que autossabotagem. tem muito disso. Tem, acho que, tipo, sei lá, oportunidades que passam na nossa vida, assim, e que a gente não enfrenta por medo, Por né? esse Assim, medo, por sim. medo de, tipo, Sim. e acho que a gente tem, por ser gay, tem uma cobrança maior de que a gente tem que dar certo, Sim. né? Tipo, a gente não tem uma chance de dar errado, até porque a gente tá quase sozinho no mundo, assim. Sim. E aí a gente tem muito isso, mas é o que a gente fala, a gente, sei lá, para mim serviu muito de tentar tirar desse meio uma autoconfiança desse falta de confiança, por mais estranho que seja, tipo, eu preciso ter uma confiança e aí as pessoas próximas a mim foi que me ajudaram, então ter amigos, ter o Grêmio ajudando, sabe, com incentivos, tentar me ajudou muito a ouvir essas pessoas e ter essas pessoas próximas a mim foi o que me ajudou a enfrentar essas crises de carreira mesmo, assim, sabe? Eu acho que esse medo de falhar, eu acho que é um medo comum, né? Eu acho que Sim. todo mundo tem esse medo. E eu acho que é o medo que mais me afeta também. Eu morro de medo de falhar, tipo, em qualquer coisa que eu vou fazer, sabe? E não só isso, mas eu acho que o medo de passar a vergonha de ter falhado. Sim. Sabe? Isso eu acho que é o que mais me afeta. Tipo, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de me
esse negócio, essa sensação de se sentir inútil, de tipo. Isso que eu me propus a fazer, eu não consegui fazer. Portanto, eu sou inútil por causa disso. Então a gente antecipa a falha e a gente antecipa o sentimento de. Esse negócio de se sentir inútil e tal coisa. Antes mesmo da gente fazer a coisa, né? Então, a gente conversou muito sobre nossos sonhos, né? Uns meses atrás. E aí eu falei sobre escrever, e como eu gosto de escrever e eu queria escrever meu livro, eu queria ser um autor publicado e tal e coisa. O maior impedidor de eu sentar aqui todos os dias e escrever é esse. Sabe? Eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de não ser um sucesso, eu tenho medo de as pessoas não gostarem do livro, ou de não gostarem da história, não gostarem dos personagens, não gostarem de nada. Se essa coisa que é grandiosa, é uma grande coisa, escrever um livro é grandioso. Sim. Se isso que eu estou me propondo a fazer for uma falha, né, for acontecer isso, eu vou me sentir inútil, entendeu? Então, eu já antecipo isso, esse sentimento, jogo lá pra frente e isso já me impede. Então, vai ser um fracasso, vai ser uma falha, vai ser uma desgraça e eu vou me sentir inútil. Então, eu já antecipo isso, já levo como verdade. Acabou, não escrevi livro, até hoje não escrevi nada. Mas tem muito disso que eu acho que a gente tem pra gente o que é fracasso e o que a gente tem o que é fracasso é mentira. Eita. Porque o que é fracasso? Você não vender bilhões de livros? Se você agradar 10 pessoas e aquelas 10 pessoas sentirem que você mudou a vida daquelas 10 pessoas e só 10 pessoas compraram o seu livro, isso é fracasso? Pois é. Entendeu? Então a gente tem visões de fracasso que, Sim. sei lá, você tá numa live e tem 10 pessoas que estão te assistindo, mas você realmente significa tudo para aquelas 10 pessoas, mas só tem 10 pessoas te assistindo. Então, de que jeito você olha? Você olha de um como jeito. Você enxerga isso de como fracasso, você enxerga? né? O capitalismo acaba exigindo muito da gente e você Que tem que você vender precisa bilhões, ter você bilhões tem que ter. de dinheiro, né? Exato. E tipo, dinheiro não faz diferença. Isso é o que me tirou parte desse medo. Foi naquele programa que a gente fez sobre sonhos, né? Que eu falei que eu estava escrevendo e o que eu estava lendo, eu estava gostando. E aquilo para mim foi suficiente. Eu fui uma pessoa agradada, então aquele trabalho já não era inútil, né? Então aquele trabalho não foi inútil, porque uma pessoa foi agradada, e mesmo que aquela pessoa fosse eu, entendeu? Eu já escrevi muita coisa que eu detesto. Mas aquela coisa que eu tinha escrito, eu gostei. Então aquilo já foi um sucesso para mim, sabe? Eu gostar do que eu estava escrevendo Sim. já me tirou a sensação de inutilidade daquele trabalho. Então, é difícil, assim, mas às vezes a gente se sente inútil por não estar. Aí que entra o babado, não é que a gente não está ganhando dinheiro, a gente não está contribuindo para a parte capitalista do negócio. Só isso, entendeu? Exato, exatamente. Né? Dani ia falar alguma coisa? Não, eu ia pegar tipo, um medo que eu tenho e até, tipo, fiz um debate muito grande quando eu estava fazendo as sessões de psicólogo e tudo mais, que envolve muito isso, tipo, eu acho que eu me auto-saboto muito perante, eu não sei se é essa a palavra certa, mas perante líderes do assunto, sabe? Não que a pessoa seja um líder, mas tipo, tem muito, se você chega para conversar com alguém e a pessoa, ela saber muito mais do que você, sabe? Tipo, poxa, eu não consigo chegar naquele nível de conversa, talvez, sabe? Tipo, de minimizar você mesmo e você travar perante aquela pessoa Você já porque se ela coloca tem para um baixo, né? título, sabe? Tipo, ela tem um título, então ela sabe falar muito mais do que você, Tem ela mais acho que conhecimento, né? mais conhecimento. Acho que a sociedade puxa muito disso, sabe? Tipo, e se tem 3 pessoas ali, quem tá com total conhecimento, ela é o brilho em tudo. Mas e as outras? Ela tem uma diferença, assim. De alguma coisa ela tem, sabe? Independente. Ela pode não saber falar de uma coisa, mas da outra ela sabe. A gente não sabe de tudo. Então, tipo, isso é uma coisa que me trava demais. E
começou a travar agora muito mais por conta do que eu comecei a pensar sobre a minha vida, sabe? Tipo, igual vocês estavam falando do passado, depois dos meus 18 anos, eu acho que eu compartilho um pouco mais do que a G falou. Tipo, eu vivi muito rápido. Eu tive relacionamento tóxico com 18, eu tive faculdade já com 18 sem pensar no que era a faculdade, até achar o quão ruim foi. Eu tive amigos que eu saí para todo quanto é lado. Eu era a pessoa que estava às 8 horas da manhã, em vez de comprar um pão de sal, eu estava comprando alguma bebida do lado de uma Uhum. velhinha que estava comprando pão de sal dela, numa padaria aleatória que eu nem lembro onde é. Então, tipo assim, eu vivi tudo, sabe? Tipo, festa, Sim. gandaia, tudo. Questão de, Uhum. tipo, até quando eu vim para outra cidade, eu pude, né, tipo, me libertar daquelas amarras de tentar me forçar a ser hétero e ser quem eu sou mesmo. Então, tipo, tudo que era para soltar ali na adolescência, eu soltei lá pelos 18, 19, gay, fazendo tudo, ficando com todo mundo, bebendo, farra e tudo mais. Só que eu acho que eu fiz isso tão rápido que eu me arrependo de. Eu não me arrependo de ter feito essas coisas, porque elas me fizeram como eu sou hoje. Eu me Sim. arrependo de agora chegar e parar para pensar, pô, o que eu deveria estar pensando lá, teoricamente, pensando lá nos meus 21, tipo, qual que é os meus, qual que é as minhas habilidades, sabe? Tipo, eu hoje mesmo eu não sei o que que eu tenho de habilidade. E eu acho que isso me frustra demais. É uma crise dos 25, realmente é essa. Sim. De eu não saber minhas habilidades. Eu acho que por isso também que surge esse medo de líderes, sabe? Tipo, é, eu não sei se eu sou inteligente, eu não sei se eu tenho uma habilidade manual, se eu tenho a capacidade de alguma coisa, aonde que eu começo, aonde que eu busco. Então, tipo, nossa, eu tenho que fazer isso rápido, porque eu já tô atrasado para ter alguma coisa, para saber alguma coisa. Então, Uhum. acho que chega a ser um medo, tipo assim, um medo de ser burro, sabe? Tipo, Sim. que Sim. é pesado, sabe? Tipo, mas É. realmente é isso. Porque você vê muitas pessoas incríveis, assim, aí você fala, porra, aquela pessoa tem isso, e eu tô ali pra trás, sabe? Tipo, não Uhum. consigo chegar. Eu acho que é até esse medo de, na hora que você vai fazer as coisas, você se travar e não fazer. Sim. Você, às vezes, a gente pega pra fazer uma live e tudo mais, igual o Zico falou, tem 10 pessoas ali. Só que ao tempo todo você se compara, sabe? Tipo, poxa, mas aquela pessoa tá com muito mais. Beleza, só Aham. que ela é melhor do que eu. Por que que eu não consigo chegar ali, sabe? Tipo, Sim. é uma comparação constante e essas coisas, essas pessoas maiores, elas vão te pisando, sabe? Tipo, Ou às e é vezes até o difícil contrário, sair. né? Tipo, a gente falar, por que que fulano tem tanto e eu menos, se fulano é pior que eu, né? Sim, Tipo, a gente às vezes Uhum. faz essa Sim. comparação também, tipo, tentar degradar a outra pessoa pra que a gente é, ache alguma coisa redentora na gente mesmo. Mas aí sim. você me lembrou uma coisa, Daniela, desse negócio de esse negócio de inteligência, que também é uma coisa que me, me espantava muito, porém, eu sempre fui uma pessoa muito inquisidora e curiosa. Então, esse medo de pessoas inteligentes eu nunca tive. Eu perguntava, se eu via que uma pessoa era muito inteligente ou ela entendia muito de um assunto, eu quero saber sobre isso, então eu vou perguntar pra essa pessoa, sabe? E Sim. aí você me lembra também Paulo Freire, que falou que não existe saber mais ou saber menos. Existem saberes diferentes, né? Então você sabe alguma coisa que outra pessoa não sabe, entendeu? Sim. Sim, Você é detentor de um conhecimento que outra pessoa não tem. Então, saber, assim, talvez, é, agora nesse momento que você está tendo, nessa crise de não sei minhas habilidades, eu já falei também aqui, eu já estou prolixo, eu vou me repetir várias vezes, foda-se. De se conhecer. Se conhecer é a coisa mais importante que a gente faz na nossa vida. O único lugar que você vai estar 100% que você tem que estar 100% confortável é dentro de você mesmo. Que aí, para onde você for, você vai estar confortável,
né? Porque qualquer lugar que você for, você vai estar lá. Então, vai ser confortável. Então, você saber a sua. Tipo, eu sei isso, eu domino isso daqui. Por exemplo, no seu trabalho, você domina a sua área, você é a sua área, você. Aquele conhecimento é seu. Alguém que chegar no seu escritório vai ter que perguntar para você o que você sabe, entendeu? Aquele domínio é seu. Ou mesmo sobre o Adam no Cidade no Tempo. Aquele domínio é seu. Mesmo que eu fazendo a Kaisa, ou o Lucy fazendo a Vanilla, ou o próprio mestre, sabe? Eles não têm o domínio sobre o Adam. Quem tem é você. Você sabe o que é aquilo que você criou. Você tem aquele conhecimento, sabe? Então são coisas que pode até parecer besta, mas não. A gente tem. Cada um é bom em alguma coisa. Cada um tem um conhecimento que outra pessoa não detém, sabe? Cada um vai falar de uma forma que outra pessoa não fala. Vai conversar de uma forma que outra não fala. Elaborar pensamentos que outra pessoa não elaboram, sabe? Então a gente reconhecer essas coisas dentro de nós mesmos é o que vai levar a uma superação, entendeu? Você vai superar esse medo sabendo o ponto de partida dele. Sabendo que esse medo que eu tenho de pessoas que eu entendo como sei lá, mais intelectuais do que eu, na realidade é só uma pessoa intelectual daquele jeito. Eu sou intelectual de outro. É relativo isso. É Acho que relativo. ele tem dificuldade em reconhecer o que a gente gera admiração nas pessoas. Sim. Então, quando eu. As E primeiras na vezes que verdade eu. também tem o negócio de. É o que eu falei, de você ver aquela pessoa, você precisa. Você precisa levar ela para Tipo, eu não posso reconhecer que ela é intelectual naquilo, eu não posso. Não, mas Então digo eu vou isso. ignorar. Eu digo você Sabe? Quando na reconhecer em realidade você você. podia ser curioso, você podia inquirir. Mas eu digo reconhecer em você. O Não, que com você se certeza, admira, exatamente. entendeu? Isso é o Tipo, ponto principal. aí chega alguém e fala, putz, te admiro nisso, nisso, nisso. Você fala, nossa, eu sou assim, é verdade. Exatamente. Não tinha reparado nisso. Sim. Que eu tenho essa qualidade, entendeu? Sim. Então, você não repara nas suas qualidades até que alguém fale. Quando assim. alguém fala que você é bom, você ignora e presta atenção na pessoa que falou que você é ruim. Sendo Exato. que todo mundo é bom pra alguém e ruim pra outra pessoa. Exato. Bom e ruim em Exatamente. algumas coisas também. Então, Exatamente. tipo, tem coisas que você faz que eu não tenho condições de fazer, e E vice-versa. vice-versa, sim. Então, é isso que torna as pessoas diferentes. E é isso que leva muito às crises. Que a gente fica se comparando. Tipo, Sim, fulano sim. tem uma família, uma casa, um carro, por que que eu não tenho, né? Exato. E é A isso que leva completa ano o tempo do inteiro. ciclano já tem tudo isso. Olhei no Instagram, meu amigo tá com um carro, mas eu não quero o carro, você entendeu? Exato. Essas Exatamente. coisas, a gente tá se comparando o tempo inteiro, mas justamente, aí eu vou. Agora aí toque a internacional, por favor. No capitalismo, ele funciona à base de competição, e a gente precisa competir para que o capitalismo dê certo. Sim. Você entendeu? Exato. Por isso que você é alimentado o tempo inteiro a estar se comparando a outra pessoa, já que para suceder no capitalismo, você precisa botar aquela pessoa para baixo e não você subir. Sim. Não, gente, eu atingi um cargo na empresa e eu sou o único que não tem carro desse cargo. E as pessoas olham para mim me diminuindo. Lógico. Fala, pô, nossa, fulano não tem carro. Mas eu não quero carro, eu não uso carro, eu não saio de casa. Para que eu Sim. quero carro? Um negócio que vai me dar um monte de prejuízo de imposto, de Saiu aluguel. saiu da concessionária 50% a menos. Por ano vai degradando 10% a menos. Você vai pagar Não. 3 mil reais de IPVA todo ano. Pra E aí tem uma outra pessoa que tem carro e ela é feliz. E é isso. E um beijo pra ela. Cada pessoa com as suas coisas. A gente Sim. não precisa, porque você fez X idade, você tem que ter um carro. A vitória e a derrota tem cara diferente pra cada pessoa. Né? Exatamente, exatamente. O que te faz feliz pode me fazer triste, e o que me faz feliz pode te fazer triste. Exatamente. E a vida é assim, a vida é feita dessas coisas. Tem entendeu? gente que não gosta de chupar rola. Aí tá errado. Você entendeu? Aí tá errado. Tá errado. A briga pra ela. Então, eu acho muito importante essa parte do autoconhecimento, porque Uhum. foi até uma das primeiras abordagens que a gente teve. Provavelmente, se você está passando por isso, você vai falar com uma psicóloga. Geralmente, autoconhecimento é principal, porque Sim. é você fazendo aquela coisa e não os outros, né? Sim. E até para começar a fazer, sabe? Tipo, a gente pensa muito mais nas outras pessoas e o quanto ela é boa com aquilo.
Então eu vou começar a fazer aquilo até eu chegar na onde ela tá e tudo mais, e você desiste, só pensando, sabe? E pô, eu ando tentando muito depois dessas crises pegar e fazer aquela coisa, sabe? Tipo, que seja Sim. coisa mínima, sabe? Tipo, igual essa semana mesmo eu falei, eu vou parar, minhas férias vou parar, vou sentar ali, eu vou ler um livro, que é uma coisa que eu não faço, que eu parei de Sim. fazer. Eu sentei e li 4 negócio do. Tava lendo Heartstopper, que é rapidinho, né? Só pra começar. Eu li todos os 5 em uma sentada, sabe? Tipo, então eu fiz Tudo. uma coisa que era pra fazer uma só, eu fiz inteira. Porque eu Uhum. penso mais do que eu faço, sabe? Tipo, Sim. então, quando surge medo, eu acho que a minha tática agora é, tipo, não pensar, sabe? Sim. Pensar aumenta o medo. Me Sim, faz com certeza. aumentar, alimentar o medo máximo. Gatinha. Mas eu acho que a Fica gente mais foi muito bonito. treinado a vida inteira. Eu entendo muito isso, porque é uma coisa que eu fico pensando muito e eu não tento absorver das proximidades. Mas o que a Madre falou sobre medo, eu super identifico com ela e Sim. eu bato muito naquela tecla do que o Zico falou das pequenas vitórias. Eu acho assim, a gente foi moldado muito pela sociedade de ter que conquistar essas coisas no decorrer da vida. Então, Uhum. se você não é uma pessoa bem-sucedida, se você não tiver tudo aquilo que a gente falou aqui. E essa competição também, né, que a gente citou aí, a Gê também bateu na tecla, tem muito dela, que você. Eu estava assistindo, eu ia chegar nesse ponto porque eu estava assistindo uma palestra no ano passado, que eu não participei lá do evento do trabalho, e aí era uma pessoa extremamente bem-sucedida no palco, falando para as pessoas o quanto que era importante a competição. E isso me doeu de uma maneira tão grande, porque todas aquelas pessoas que estavam ali, boa parte delas acima dos 30, 40 anos, talvez com filhos também, né, maioria, acatam isso como verdade. E eu fico com dó das famílias dessas pessoas que treinam seus filhos da mesma maneira. Porque aí chega num ponto igual a gente tá hoje. Porque eu tive minha família que foi assim, a Madre, imagino, talvez tenha tido assim, e pessoas igual o AG, o Lipe, o Dani também. Então, todos nós passamos por famílias que também não foram culpa delas. Foram pessoas que também passaram por esse ciclo vicioso, que é que você tem que educar o filho seu para ser dessa forma, porque ele tem que fazer um curso de medicina, um curso de direito, porque é o que dá dinheiro hoje em dia, que tem que ser bem-sucedido nesse tipo de trabalho, que tem que fazer tal coisa. Então, você não tem esse leque, sua visão é muito limitada, afunilada. Sim. Você não foi treinado para você identificar outros pontos. Você é um cavalo com viseira. É um cavalo Você com só fica no viseira. boi e olhou pra frente. É verdade. Justamente. Então, você não é treinado para encontrar felicidade em tal coisa, numa coisa simples. Você não é Uhum. treinado para, sabe? Você tem que. Aparece o tempo inteiro a premiação X, medalha de ouro nisso, fulano é o primeiro milhão que ele faz, não sei o quê. Então, essas coisas são exaltadas. Então, esse é o problema que a gente tem. Então, as pequenas coisas, elas não são exaltadas. Sim. Então a gente se cobra muito por conta disso. E por isso que vem o medo. Porque se você não fizer uma coisa que for grandiosa, você, além de se frustrar, vai ter esse receio que as pessoas estão pensando que você é uma fracassada, que você não presta, que nada da sua vida dá certo. Então, se eu trabalho num lugar e eu saio de daquele trabalho porque eu não me sinto confortável, você é uma vagabunda, porque você deveria estar trabalhando para sustentar sua família, para você conseguir uma carreira e tudo mais. E isso é errado, muito errado. Então, a gente foi criado com essa maneira e as pessoas ainda não desvirtuaram ainda. Por isso que na a era que a gente está hoje, eu acho que a gente está passando esse processo de transição. Então, por isso que a gente está sofrendo tanto, porque a gente entende que o A gente certo é pensa, o que a né? gente quer, mas a gente ainda veio daquela era que as pessoas cobram da gente. Então eu acredito assim, eu espero muito, pelo menos eu sempre passo para quem está ao meu lado, e já falei muito até com o Dani sobre essas questões também, porque eu vejo muito nele, né, o que eu já vi em mim. Então eu falo, não, vamos aproveitar a vida, vamos curtir, fazer igual o Zico falou, vamos conquistar as pequenas vitórias. Se eu gosto disso, eu vou fazer isso.
Entendeu? Por exemplo, eu sou apaixonado por videogames, amo pra caramba. Esse ano, se a Nintendo soltar o novo Switch, a minha maior vitória vai ser comprar um novo videogame. E tá tudo bem, porque é o que eu quero. Exato. Poxa, eu vou Exato. estar mega feliz do meu jeito. E foda-se. Ah, você devia estar comprando uma porra de um carro? Não, eu quero comprar a porra do videogame novo. Vai tomar no seu cu. Então, Exemplo. assim, Exato. é esse tipo de coisa que a gente tem que ter, sabe? Então, por exemplo, se a G, a Madre, o Lipe ou o Dani quer fazer alguma coisa, igual o Dani, tá? Nesse dilema de trocar meio que de carreira, entre aspas, né? Seguir aquilo que ele tem vontade de fazer, e encontrar suas Uhum. habilidades, igual o desenho, essas coisas. Quis comprar a mesa digitalizadora. Eu falei, não, meu bem, vai lá, compra, faz o curso, sei o quê, vai identificando as coisas que você quer, porque se você não lutar para fazer aquilo que você realmente gosta, você vai ser um adulto infeliz, entendeu? Você vai continuar só alimentando isso, né? Sim. A Lorelai postou, já tinha postado há alguns anos, quem acompanha ela no Twitter e acompanha ela também, né? Que todo ano que ela volta para casa dela no Natal, o pai dela indica uma carreira de um concurso para ela fazer. Uhum. E tipo, ela falou que aconteceu esse ano. Ela voltou lá e o pai dela, você não vai fazer concurso, não sei o quê. E ela é uma pessoa consolidada, com uma influência consolidada, com uma carreira na nossa. Só que não Sim, é uma carreira que o pai dela meio que entende como carreira. Sim. Então é isso, isso, as cobranças vêm de fora, não vêm de você, entendeu? Exato. justamente. Então, O meu babado é. conselho. Pode falar, amiga. Como a Vitória tem faces diferentes, ou só uma coisa, tipo, não existe Vitória grande ou pequena, existe Vitória Pessoal. e ela é do tamanho que Isso, você quer, né? Exato. Então, justamente. você sentar ali, assistir um Netflix, tomando seu sorvetinho com a sua família, é uma vitória pra você. Tá ótimo. Sim. Não precisa Aham. ser vitória pros outros, é pra você, já é uma vitória, tá ótimo. Sua vitória é comprar um carro do ano, todo ano você troca de carro, você vai lá, compra, barbariza com ele, paga aí seu IPVA. Um beijo pra você, parabéns, felicidades aí na sua vitória. Não é a minha, não é pra mim. Pagar Sim, o que você. Ah, no meu carro custou 90 mil. Ótimo, meu sorvetinho custou 50 e tá ótimo, tá? Entendeu? justamente. E eu já achei o sorvete caro. Não é? Entendeu? É, Mas e é isso, tipo, é não isso. medir as suas vitórias pela vitória dos outros. Os outros têm a vitória dele, você tem a sua e tá ótimo. Ótimo demais. Então, meu conselho é não tenha medo. Não tenha medo, assim. Não vai ser fracasso, não vai ser ruim. Pelo contrário, vai ser uma experiência muito boa. Então, a gente também tem que Uhum. pensar muito. Você quer fazer alguma coisa? Vai e faz. Não almeja o resultado, almeja a Sim, jornada. Porque às vezes exato. for uma coisa que é distante, pode ser distante, não tem problema. Mas até você chegar lá, aproveita. Aproveita mesmo os pouquinhos que for passando, porque você vai ver o tanto que faz bem. E independente se você tá com 30, com 40, com 20 anos, ou até com 15 anos aí ainda, aproveita a vida. Aproveita muito a vida. Não tem que tomar uma decisão final agora. Sua vida você tem que tomar decisões todos os dias. Se você quiser mudar de uma coisa, muda. Se você quiser fazer tal coisa, faça. Não é tarde, não é cedo. O que você quiser fazer só depende de você. É, fecho, hein? Mas não fecho, não. Não Hum. vejo, não. Gente, vamos aqui encerrando. Esse papo hoje foi uma coisa mais assim, pesadão mesmo, hein? Fomos Nossa. profundas aqui, hein? A gente precisava de Uhum. um desse, né? Pra Precisava começar de o um ano desse. pra Pra dar um gás dar e um dar uma gás limpada extra. também, né? Saber que a gente não. Não, gente, a gente não tá errada, não. A gente só tá vivendo. E a vida é isso aí. Entendeu? A vida é se fuder e tomar no cu. Mentira! Segunda É, peça boa. Aí, ó. Pequenas vitórias? Não. Vitória. Hum. E a Exato. vitória é diferente pra cada um, porque tem gente que não gosta de dar o cu. E aí? Aí, ó. E aí, ó. Gente, foi ótimo o nosso bate-papo. Muito obrigado aí, everybody. Tude. Vamos encerrando aqui esse bate-papo de hoje. Mais considerações finais, gente? Acho que não, Acho que falamos tudo, não. né? Falaram tudo, todo mundo liberou tudo que tinha dentro do peito. Sim. E agora não vai ter indicativa todo episódio, não, né? De vez Chega, em cansei quando a também. gente. Pequenas vitórias. Ai, pequenas Ai, gente. vitórias, grandes rolas.
Ô, Glória. Gente, sigam a gente em todas as redes sociais, @cholascast. Compartilha esse episódio com seus amigos, com seus inimigos, tanto faz, só compartilha. Compartilha com a sua família, fala pra eles: olha, eu não estou fracassando, eu não estou derrotado, simplesmente não tenho a vitória que você quer, porque ela não é pra mim. Ela é pra você. Você que se vire pra lidar com ela. Aí, ó. Mas Essa lembra que meta não que você fez. impôs pra mim, eu não quero. Imponha para você ou enfie ela no seu cu. Tá ótimo. Isso aí. E é sobre. Toda quarta-feira um episódio do Cidade Cast, eu, Marminha e Sam. Toda sexta-feira essa turma toda aqui no Cholascast. Exactly. E É isso. todas as sextas-feiras lá no meu canal da Twitch, um episódio novo de Cidade no Tempo, terceira temporada, frequência. E no YouTube, A Cidade no Tempo, vai sair todos os cortes. Exactly. Tudo. Favorita a gente aí no seu agregador favorito pra você não perder nenhum episódio todas as sextas-feiras. Se você tá vendo a gente pelo YouTube, deixe seu like, comente, fale aí os seus medos de envelhecer, suas crises de meia-idade, de terceira idade, de quarta idade. Não interessa, viu? Comente aí. Não tenha medo das coisas, o mundo é feito pra viver e vambora. Fechou? Certo, gente? Fechou. Beijo, hein? Show, gente. Beijo. Bye. Bye. Bye.